como você viu aí também entre os nossos destaques do bloco, a gente fala sobre o calorão na Europa, batendo 40 graus em algumas regiões, é nosso assunto de agora. Mas antes disso, vou te mostrar que não está fazendo calor também só na Europa e tal. O Japão, gente, teve o mês de junho mais quente já registrado em toda a história. A temperatura média nacional ficou 2 graus Celsius acima do que é normal. A agência meteorológica do país também confirmou que as temperaturas ficaram quase 1 grau mais quente que o recorde anterior de junho, quer dizer, mês atrás de mês batendo esse recorde. Um sistema dominante de alta pressão trouxe esse calor escaldante para todo o país. O centro de Tóquio, que teve recorde de 13 dias em junho com temperaturas de 30 graus a mais, ficou 2,8 graus mais quente que o normal. Autoridades da agência dizem que esse calor deve continuar intenso em todo esse mês, Nelson, não só na Europa. Mas vamos falar sobre o calor europeu, porque por lá, alerta total, né? Pois é, alerta total, as temperaturas passando seguramente dos 40, 42 graus, o que para o ser humano é ainda mais um calor seco como aquele que é da Europa, né? Mortes já foram registradas, enfim, temperaturas que nunca antes vistas. Eu acho que esse é o grande detalhe, né? Eu conversava agora pela manhã eu tenho familiares em Portugal, como vocês sabem, e eles me falavam que, olha, calor é normal, a gente está na época dele, mas da forma como ele está acontecendo é que tem chamado a atenção, né? Esse tempo mais seco, essas grandes queimadas que acontecem, os incêndios florestais agora que começam a ganhar mais corpo, que trazem muito temor exatamente. Você tem a questão dessa secura, dessas temperaturas altas, pessoas que precisam trabalhar e que necessariamente não têm lá todo o preparo, como a Europa tem durante o inverno. A Europa é muito bem preparada e provavelmente agora, nos últimos tempos, tenha se preparado também, porque você já viu, né? Você tem aqueles restaurantes, você tem locais públicos que já tem aqueles sprays de água, que exatamente para momentos como esse calorzão, né, ajudar a refrescar um pouco mais. Mas nem tudo é suficiente. Por isso nós vamos agora até Paris. Que chique que está esse Band News no meio do dia. Nós vamos conversar com a Luísa Del Giudice, ela que é redatora técnica e que está neste momento em Paris. Aliás, ela escapou desse calorão, né? Eu fiquei sabendo aqui, ó, contaram pra gente, você falou, não vou ficar trabalhando fora não, vou para minha casa que tem ar-condicionado, né, Luísa? Muito boa tarde para você. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, Nelson? Tudo bom, Patrícia? Na verdade, foi o contrário. Na minha casa, como você falou, não tem ar-condicionado, porque as casas europeias elas não são preparadas para isso, né? Então, na verdade, eu vim para o meu trabalho onde tem ar-condicionado e aí escolhi ficar realmente quase o dia inteiro aqui. Ô, Luísa, tô com medo de sair, na verdade. Você está me relatando isso e é muito parecido com o relato de familiares também meus que moram aí em Barcelona, no caso. Estava falando mais cedo com a minha irmã, ela mora em Barcelona e o relato dela foi justamente esse. Eu acordo e saio de casa para ir para algum lugar que tem ar-condicionado. Ou eu vou para a academia, ou vou para o shopping. Aí ela falou, eu estou trabalhando de uma biblioteca agora, porque é o lugar que tem ar-condicionado. Conta um pouquinho sobre a mudança de rotina das pessoas aí por causa desse calor. Como faz para suportar? Complica, assim, o governo, inclusive, dá vários alertas e várias dicas, sempre lembrando que vai ter essa semana, geralmente é uma semana durante o verão, para o pessoal não esquecer de tomar água, se proteger do sol, tudo isso, porque, como vocês disseram também, ocorrem muitas mortes por causa desse calor. O que é complicado, por exemplo, é o transporte público, porque tem muitas linhas de metrô aqui em Paris, por exemplo, que não tem ar-condicionado, não tem climatização. Então, muita gente acaba ou ficando em casa para evitar isso, ou arranjando formas de transporte alternativo. Então, já acontece há vários anos esse fenômeno, mas eu acho que as temperaturas estão ficando cada vez maiores. Então, o que eles já faziam para se adaptar, eu acho que está tendo que intensificar. Questão de realmente ter um planejamento em torno dessa semana, que a gente sabe que vai ser complicado. Ô Luísa, você mora há quanto tempo em Paris?
Há 6 anos. Há 6 anos. Eu até comentava antes de falar com você, exatamente porque as pessoas, e você até falou disso, né? O calor é normal, você está na época dele, como nós aqui estamos na época do frio também, né? E você tem esse aumento de temperatura que vem cada vez mais chamando a atenção, exatamente pelos números que são apresentados, os incêndios florestais que cada vez mais aumentam, né? Isso já não é uma novidade para ninguém. E o que chama atenção é que ainda não há um preparo, pelo menos das residências, para enfrentar esse tipo de situação. E por que será, né, Nelson? Porque todo ano a gente fala desse calor. Eu acho que elas se prepararam para o inverno, né? O inverno você chega lá, você tem calefação, você tem tudo mais. Mas para o ar-condicionado, por exemplo, quando me falaram, eu achei que você estava em casa, né? Tem um ar-condicionado lá, porque muitas empresas, até por algum tipo de dificuldade, não tenham colocado esse tipo de ar. Eu vi lojas aí em Paris, lojas pequenas que não têm ar-condicionado. Eles colocam aqueles refrigeradores do lado na porta para trazer um pouco de ar refrigerado para dentro, enfim, porque não estão preparados para isso, né? Exatamente. Por que não se dá luz ou não se dá saída para esse problema? Eu acho, pelo menos em Paris, o caso é que tem muitos imóveis muito antigos. E é muito custoso adaptar esses imóveis às altas temperaturas. E como, apesar de tudo, ainda continua sendo 1 ou 2 semanas no ano em que realmente é bem sofrido, eu acho que o custo-benefício para eles ainda não vale a pena, na verdade. O que se tem feito tem uma conversa em torno de reduzir a passagem de carros, por exemplo, no centro de Paris. Isso é um método de tentar baixar justamente a temperatura. Tem várias iniciativas desse porte, assim, que são mais que se esperam resultados a longo termo, mas na verdade eu acho que acaba sendo muito caro. Então, por enquanto, ainda continua sendo mais caro do que eles estão prontos a gastar, na verdade. Você está aí justamente na França, onde a gente lembra muito do Acordo de Paris, um país que levanta muito a bandeira, né? Até então, né, deveria levantar ainda mais a bandeira justamente das mudanças climáticas. Essas ondas assim de calor, né? De alguma forma, o governo, as autoridades usam disso para conscientizar a população. Você vê que há uma consciência maior diante dessas temperaturas extremas para alertar a população e as autoridades de que isso é resultado também das nossas práticas de políticas que não dão cuidado para as mudanças climáticas, para o aquecimento global. Há essa discussão da população por aí sobre isso? O que eu percebo aqui na França é que, na verdade, essa discussão ela parte da população. Os franceses são muito conscientes assim do meio ambiente, do impacto que eles causam. Eles tomam medidas todos os dias para reduzir ao máximo o impacto que a gente tem no planeta. Então, acho que essa discussão ela vai mais no outro sentido, que, na verdade, ela vai influenciar as decisões das pessoas que votam para votar em partidos e em candidatos que são mais preocupados com o meio ambiente, né? Realmente tem uma preocupação muito grande disso aqui. E depende muito do partido, do governo. O governo atual francês, eu não vejo assim, uma comunicação tão forte, uma preocupação tão grande com o meio ambiente, mas, por exemplo, a prefeitura de Paris tem mais esse foco. Então, depende muito do partido, mas eu acho que a preocupação vem mais do povo do que da parte do governo. Luísa Del Giudice, redatora técnica que vive em Paris já há 6 anos. Luísa, como você falou, são só 2 semanas. Dá para suportar, né? Mas se der para ficar no ar-condicionado, melhor ainda, né? Muito obrigado, um beijo para você. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.